Bem-vindos ao canal AMF3. Hoje esse vídeo é um pouco mais longo dos habituais, sem aquelas animações com textos que ajudam muito a fixação dos conteúdos. Minha ideia é exatamente começar uma nova modalidade de reflexão, que é desenvolver um pouco mais os conteúdos, que em outros vídeos eu tenho sido mais didático, em apresentar apenas alguns detalhes. É uma experimentação desafiadora, fazer vídeos mais longos para a modalidade de comunicação via o YouTube, mas eu tenho feito este mix. No início do canal, fazia vídeos de 1h30, já caminhando aí para 2 anos e meio, então já é uma certa pequena experiência. E depois nós fomos verificando que os vídeos menores comunicam e realmente conseguem os seus fins. Porém, depois de um tempo fazendo vários pequenos vídeos, nós temos aqueles indivíduos que desejam aprofundar um pouco mais. Este vídeo, portanto, é destinado a isso. Essa primeira experimentação. Nós estamos testando alguns instrumentos de comunicação que nós temos à disposição e este aqui é mais um. Um dos temas que mais tem me ocupado, portanto, nessa ideia de aprofundar o conteúdo, é exatamente esse desafio comunicativo, que é como apresentar ideias que já existem há vários séculos, se a gente for pensar na filosofia, como divulgar estas mensagens de uma forma contemporânea, sem, é claro, modificar essa informação. Isso não é um desafio meu, obviamente, isso é um desafio da comunicação em geral. E é por isso que nós viemos testando modalidades de comunicação já há um certo tempo. Aqui mesmo na internet, nós começamos a publicar uma série de pequenos textos, que alguns amigos chamam de poemas, de poesias, que são, na nossa percepção e na execução, justamente sínteses filosóficas. Então, todos são referente a algum tema filosófico, algum autor filósofo, mas em poucas linhas, e que as pessoas cotidianamente têm tido contato com esses pequenos textos. Nem todos, digamos, agradam, toca a sensibilidade imediata da pessoa, mas sempre tem um ou outro que faz esse papel, e isso tem gerado e gerou no contexto da pandemia uma surpresa muito feliz para mim, que sou professor, que tenho me dedicado a exatamente difundir filosofia como professor, seja executando uma tarefa de professor particular, seja como professor que divulga no geral. O conteúdo de filosofia, ele é um tipo de conhecimento que contribui para a ideia de cidadania, contribui para que as pessoas possam serem melhores cidadãos ou cidadãos conscientes de que são cidadãos. Independente se isso pode ser melhor ou não, mas o objetivo primeiro é este, de que viver em sociedade não é simplesmente viver assim, aleatório. Viver em sociedade contemporânea, viver sobre um governo, um modelo de governação dos interesses coletivos, que nós chamamos de democracia, no modelo republicano, que usa a democracia como modelo de governo. Então, o conhecimento filosófico ele é importantíssimo para esta vida em sociedade. É um conteúdo que não é uma espécie de adereço, uma coisa que é passageira e etc. É um conteúdo que pode ir além. E é nesse sentido que nós temos nos ocupado muito em modular de maneiras diversificadas a forma como nós comunicamos aqui na internet. Essa transição, e esse é o tema fundamental que hoje eu quero desenvolver mais, entre a pessoa que ainda não conhece a filosofia e o meu papel exatamente de construir esta ponte ou essa interação, essa interseção entre esse estágio que a pessoa está com o conhecimento filosófico. De um ponto de vista racional,
lógico, é muito difícil esse processo de pegar uma esfera que está aqui e como que eu farei esse processo de interpenetração desta com esta. O saber filosófico e as pessoas em geral que têm múltiplos saberes, que pensam as suas vidas cotidianas, mas que ainda não conhecem o pensamento filosófico. É claro que quando esse processo começa a acontecer, muitos logo perceberão, e isso é pertinente, é verdadeiro, que ele, de certa maneira, já tinha modos de pensar semelhante ao pensamento filosófico, por exemplo, de Platão. Portanto, a pessoa que nunca se dedicou à filosofia não quer dizer que ela não saiba nada de filosofia. Porque a filosofia lida com questões humanas e, portanto, sendo humano, a pessoa, de um jeito ou de outro, já assim ocorreu certos temas nela que são temas filosóficos. Então, é esta transição que eu tenho me ocupado muito, né? Como em épocas de internet, que nós observamos muitos não especialistas tendo uma fama e um lugar de exposição que não é do especialista, e, portanto, temos aí um risco que dentro dessa estrutura, que eu já fiz um vídeo sobre Platão, dentro daquela estrutura do Platão, que nós teríamos o mundo sensível e o mundo das ideias. Só que entre esses dois mundos a gente tem umas pequenas gradações. Então, aqui no mundo sensível, nós teríamos pelo menos entre três. Seria a ideia de ignorância, depois a opinião e depois a tal de crença. O que nós observamos, e esse é um dos riscos, é que muitas das vezes o não especialista que assume o lugar, por exemplo, de falar de ideias, mas não como filósofo, ele acaba correndo o risco de construir esse lugar da crença. E aqui a crença como uma experiência negativa. A crença não é a crença religiosa é um outro assunto, ou é um assunto que também estaria em torno dessa ideia de crença, mas não quer dizer que a crença religiosa seja uma coisa em si ruim. De modo algum não é. E mesmo em Platão nós vamos ver que não é mesmo. Né? Platão, Aristóteles, para esses filósofos todos, a experiência do sagrado tem um lugar muito específico, mas não nessa primeira parte. A gente está fazendo aqui uma subida do mundo sensível para o mundo das ideias. Depois do mundo das ideias é que entraria uma crença, digamos assim, positiva e interessante. E não essa primeira crença que seria talvez muito mais uma cristalização de opiniões do que propriamente crença no sentido de fé religiosa, do que o fenômeno da fé religiosa pode ser. Então, esse tem sido o meu grande desafio. Né? Como compreender, existem pessoas muito interessantes, ainda mesmo ontem eu via um, não vou mencionar nomes, porque eu não quero criar aqui polêmicas no YouTube, eu não sei como funcionam as regras, e aí é preferível não mencionar os nomes, mas eu via num certo programa a entrevista com um moço que jogava, eles chamam de streamer, mas já como alguém que fica vendo ou jogando, que joga, que talvez joga videogame ou veja coisas, e ele faz isso em coletivo. As pessoas vêm junto com ele, jogam junto com ele. Notadamente eu não sou desse ramo. Mas é um jovem com ideias fantásticas, muito bonitas, um jovem que acho que é da minha idade, que passou por um processo existencial lá por volta acho que de 2017, muito duro, e que tomou atitudes e que tornou esse espaço de troca virtual algo muito inspirador. E eu achei isso muito bonito. Eu achei muito bonito e achei o jovem muito sensato. O jovem com ideias muito humanas, com ideias que todos eu tenho observado. Existe uma demanda enorme para um jovem que pensa como ele está pensando. E lembrando, jovem da minha idade. E isso me motivou ainda mais a continuar fazendo o nosso trabalho, que é um trabalho muito discreto, sem grandes públicos,
e que esse jovem fez uma entrevista num outro programa que dura 4 horas, né? Uma coisa extraordinária. Eu devo ter visto umas 2. Isso, no caso dele, ele não menciona, obviamente, os temas filosóficos, filosofia, esta ou aquela corrente, mas deixa a conversa correr fluidamente e trata de questões que, obviamente, a filosofia trata de várias formas. E eu achei aquilo fantástico pela audiência que ele tem, né? E a demanda que existe, por incrível que pareça, no mundo virtual, das pessoas por esse tipo de conteúdo. Então, vendo a entrevista dele, me sinto extremamente motivado a continuar. E, obviamente, não só a entrevista dele, mas o retorno que nós vamos tendo sempre em direto com a gente. Nós somos ainda uma experiência muito pequenininha, a gente consegue responder a todo mundo, atender um e o outro, entre alunos que temos já um trabalho mais sistemático e os alunos que essa grande comunidade de alunos, né, que vão chegando e que se tornam alunos informais no primeiro momento. Então isso justifica o nosso trabalho. Nós escrevemos o ano passado, o ano retrasado, né, uma série, na verdade foram 3 textos que eu pretendo falá-los aqui, comentá-los aqui muito em breve. É exatamente nessa técnica dos textos maiores, que é a ideia, a partir de um filósofo português, que nós deveríamos, na vida, nos comprometermos com 3 S, que é sustento, saúde e sabedoria. E eu acabei escrevendo os textos sobre isto, né? Escrevi um geral e depois sobre o que seria só sustento, e depois comecei fazendo um sobre saúde, e eu creio que não terminei ainda de sabedoria. Ou seja, nós temos essa orientação na nossa perspectiva de abordagem filosófica. Filosofia como exercício, e exercício nessa perspectiva. Não como exercício de se retirar da realidade, mas um exercício de entrar na realidade. E entrar na realidade não com clichês, com fórmulas mágicas, mas com todo um repertório da filosofia. A filosofia tem repertórios para todos os gostos. Isso que a gente precisa compreender. A filosofia não é apenas a filosofia de 3 filósofos renomados no Brasil, que aparecem na TVA, na TVB, ou nos canais e tudo mais. São pessoas excelentes, entre eles, pelo menos um, nós já fomos alunos, o outro conhecemos mais próximos do circuito de São Paulo, né? Essas figuras em geral ali estão em São Paulo, esses filósofos popstar, são pessoas efetivamente acadêmicas, né? E eu respeito muito o trabalho deles. A única observação que eu faço é que nós deveríamos ter pelo menos uns 3.000, se nós compararmos a população brasileira, o tamanho da população brasileira, e não apenas 3, né? E são pessoas extraordinárias. Então, nós observamos que as pessoas têm essa demanda por acessar esse conhecimento e têm essa demanda de pegar esse conhecimento numa perspectiva de vida filosófica, viver filosoficamente. E isso é possível. Esses 3 que eu estava dizendo contribuem com isso, são extraordinários, e existem outros, em várias outras momentos aqui da internet você vai encontrar, mas dedicando exclusivamente a essa perspectiva de filosofia como exercício espiritual, eu tenho me dedicado a isso especialmente, e somos em menor grupo, diria. Eu mesmo não conheço outras abordagens, ainda que o que eu faço é partir de filósofos que conhecidos nacionalmente. Não só Agostinho da Silva tinha essa perspectiva de uma filosofia enquanto poesia, e, portanto, enquanto, ao invés de escrever, mas o mais importante é você se fazer poema e não escrever poema. Então isso é extraordinário. É um renomado professor que vem de Portugal, vive aqui no Brasil, tem experiências profundas do ponto de vista da humanidade, da existência humana aqui em território brasileiro, participa da construção inicial de umas 5 universidades brasileiras, de cor aqui João Pessoa, depois no Rio de Janeiro, ele trabalhou um tempo, primeiro no Rio de Janeiro, depois João Pessoa, depois Bahia, na Universidade Federal da Bahia, onde ele funda um centro de estudos africanos, orientais, asiáticos,
Ceal, orientais, eu creio. Fantástico, que funciona ainda hoje. Depois trabalho na universidade, na Fundação da Universidade Federal de Santa Catarina, e trabalho na Fundação da Universidade de Brasília. E é um homem de uma vivência extraordinária e de uma filosofia encarnada. Eu uso essa expressão que mistura aí filosofia com questão religiosa. E é o que eu atualmente aprecio e tenho me dedicado a este público que recorre ao jovem que eu estava dizendo da entrevista, que recorre aos nossos vídeos, fornecer essa informação. Ou seja, essa informação é possível a partir da filosofia, não querer escrever tratados, esses são importantes para a ciência. O debate da filosofia acadêmica hoje no Brasil está muito ligada a esta questão. É importantíssima manter essa tradição e etc. E também julgamos importantíssimo essa outra perspectiva de filosofia como filosofia de vida, nesse sentido filosófico, de Agostinho da Silva. E aí nós vamos observar que toda a ideia dele de poesia, especialmente de um amigo dele, o professor também Eudoro de Souza, que é também extraordinário as reflexões a partir da poesia de Aristóteles, da poética de Aristóteles, sendo mais específico, e as relações que isso estabelece, por exemplo, com o fenômeno religioso. A importância, essa conexão entre a poesia e o fenômeno religioso, que poucos temos, não sendo especialistas, nós não conseguimos fazer essas ligações e ficamos muitas das vezes perdidos, porque nós achamos que religião é uma coisa e não é só essa coisa. Né? Religião é muito mais do que popularmente nós entendemos por igreja. Nós temos muito mais em perspectiva igrejas nominadas especificamente. E a ideia do sagrado é um fenômeno muito mais amplo do que isso. E nós que lidamos com isso, até porque também temos uma formação nessa área de teologia, nós entenderemos que poesia e o sagrado, portanto, não só a igreja, mas o sagrado, é algo que é muito profundo. E é nesse sentido que nós temos trabalhado a nossa filosofia de vida. Citei aqui filósofos propositadamente luso-brasileiros, mas posso citar também um filósofo que trata dessa questão ao seu jeito, francês, chamado Pierre Hadot, que tem muito, aliás, a ideia de filosofia como exercício espiritual é exatamente dele a referência. Então, nós, como divulgador e professor, nós fazemos esse processo, não de inventar a roda, mas esse processo de traduzir as pessoas. E aí, para encerrar, para traduzir para as pessoas aquilo que eu comecei falando lá no início. Como que eu, então, apresento esse rico repertório filosófico e engajo as pessoas nesta ideia de filosofia como exercício de vida. Esse é meu trabalho, que acontece nessas várias modalidades de contato com o público, desde os pequenos textos, desde os pequenos vídeos, e agora com uma série de vídeos um pouco maior, vídeos mais extensos, exatamente para poder, para aqueles que conseguem já dar os primeiros passos, ter também como ir mais a fundo e compreender que, na verdade, não é só formulazinhas fáceis. Tem como a gente ir desdobrando esse assunto mais a fundo. Muito obrigado por sua atenção. Nós também estamos aprendendo a fazer vídeos e a cada dia vamos aperfeiçoando. Este é um primeiro de uma nova série que pretende ser aí vídeos de aproximadamente 20 minutos. Fraterno abraço e muito obrigado por sua atenção.